Queridos, nós vamos orar, né? Damos graças a Deus pelos feitos do Senhor em nossas vidas. Como Deus tem sido bom para conosco. Como Deus tem sido aquele Deus cuidadoso, aquele Yahvé, aquele Deus de Israel. E nós queremos louvar o nome do Senhor, porque a palavra de Deus diz que Deus verdadeiramente é bom para com Israel. Né? A gente está aí nessa batalha da confissão de fé, estudando os seus artigos, e que Deus nos dê graça para que cada dia a gente possa não só ler a Bíblia, mas examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, porque as Escrituras é quem nos alimenta e quem nos dá graça. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo, pelos teus feitos. Senhor, mais uma vez eu quero ser grato a Ti pela vida do meu pai. Toma ele em Tuas mãos. Aliás, eu sei que o Senhor já o tem em Suas mãos, e muito obrigado por ter usado as mãos dos médicos. E que Deus, o Senhor faça como está na Sua própria palavra, que o Senhor, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e que o Senhor certamente completará a obra que Ele começou. E isso é um adjetivo que só cabe ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, nos abençoa o presbítero Edilson que estará aqui conosco para participarmos junto desse estudo, e que no final de tudo o Senhor seja louvado. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos, um abraço aí para Sudenberg, um abraço aí para Gilvan, grande tecladista e vocalista do grupo Embaixadores de Sião. Que Deus abençoe grandiosamente. Vamos ver aí, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, e depois o versículo 14 e o versículo 15. Versículo 11. Por isso exortem-se e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam-os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Amém. Amém. Boa noite, Edilson. É um prazer você estar aí com a gente. Que Deus abençoe, não é? E que o Senhor possa lhe abençoar. Se apresente aí para nós nessa noite. Graça e paz a todos que nos ouvem, nos veem, né, por meio desse instrumento. Gratidão, né? Reverendo Silvano nos convidou hoje para falarmos desse assunto. Ele com muita graça, né, pela permissão do Senhor, tem trabalhado aí a confissão de fé, e hoje nós estamos no capítulo 26, não é isso? Falando sobre a comunhão dos santos. Amém. Com muita graça, com muita gratidão. Trouxe minha esposa aqui, toda vez que a gente vem aqui é uma festa. A gente se congratula, a gente se confraterniza, ora um pelos outros. É um motivo de muita alegria nos abraçarmos, estarmos juntos aqui. E nada melhor do que esse assunto hoje, né? E o assunto tem tudo a ver com esse momento, né? Com a nossa história aí, como Deus tem nos unido, como Deus tem trabalhado nas nossas vidas e nas nossas famílias. Então a gente não vai falar só de uma coisa teórica, mas na verdade prática, né, Deus? Exatamente. Sem dúvida, um dos aspectos mais belos e inspiradores da comunidade cristã é a comunhão do crente com o Senhor Jesus e também com os irmãos. O salmista descreve essa união como sendo algo bom e agradável, e afirma que quando ela é real, ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Está no Salmo 133, que é um salmo muito louvável, que declara essa questão de quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? E como isso é maravilhoso. E a Confissão de Fé traz esse texto e traz esse assunto para nós. Quando a comunhão dos santos é visível na vida da comunidade, Deus é glorificado. Olha só que coisa. O Evangelho é dignificado e a igreja se fortalece mais e mais.
Jesus intercede pelos seus discípulos a fim de que sejam um. Em sua intercessão, ele deseja que, assim como o Pai tem comunhão com ele e ele com o Pai, os discípulos tenham comunhão com eles, para que o mundo creia que tu me enviaste, acrescentou Jesus. A respeito desse tema inspirador, podemos afirmar, segundo aqui os nossos estudos bíblicos, doutrinário da confissão de fé, que aí eu passo agora a primeira casca de banana para Edilson com essa pergunta: a comunhão dos santos é comunhão com Cristo? Como é que a confissão trabalha isso, Edilson? O que é que ela traz para nós e quais são os seus contextos e versículos bíblicos para esse assunto tão bom e maravilhoso para nós crentes? Primeiro que é um assunto fácil, um assunto que todo cristão que procura um relacionamento com Deus, obrigatoriamente, ele terá que ter um relacionamento com os seus irmãos. João nos afirma nas suas cartas, na sua primeira carta, que aquele que não ama, não viu a Deus, porque Deus é amor. Lógico que a gente sabe que o termo em hebraico em amor, ele não quer dizer um sentimento, mas a ação de alguma coisa. Aí eu me pergunto, nós temos três tipos de abordagem. Lógico que a gente está utilizando aqui a confissão de fé. Desde já quero mandar um abraço aí para o reverendo Silvão, pastor lá da igreja Funcionários 4, ele que me presenteou aqui. A gente chega logo na igreja, né? Ele já chega logo ganhando. Toma logo aí uma confissão de fé, um instrumento maravilhoso que nos orienta a respeito dos trechos da Bíblia e faz aqueles compêndios, eles resumiram esse assunto de forma que quando você lê fica muito simples e muito fácil de entender. E reverendo Silvão, eu gostaria de pontuar 3 coisas antes de discorrer a respeito dessa pergunta e responder. Primeiro, nós temos 3 tipos de pessoas que poderemos abordar esses assuntos, e geralmente é sempre assim. É aquela pessoa que nunca pisou os pés em uma igreja, seja ela qual for. É aquela que está dentro da igreja e quando chega na igreja, ela começa a ver todos os defeitos, as falhas, e ela pensava que era uma coisa e de repente ela diz, poxa, não é isso aqui que eu pensava. E temos a terceira pessoa, que é aquela que leu as escrituras, teve um acompanhamento pastoral, uma orientação bíblica, e agora ela lê as escrituras, e ela sente esse desejo, e ela foi corrigida por Deus, ela foi orientada, e ela compreende as escrituras a respeito desses assuntos. Então, primeiro, eu gostaria que essa abordagem fosse uma abordagem evangelística, porque quem já está na igreja e tem comunhão, já sabe disso. Quem já está maduro, já é ancião na igreja e é responsável por orientar aqueles novos convertidos que estão chegando na igreja a respeito desses assuntos, também já sabem. Então, como abordar então? Vamos tratar então esse assunto com pessoas que estão fora da igreja e estão chegando agora na igreja, e nós estamos ajudando a elas a compreenderem o que assunto é esse. Existe comunhão? Jesus, quando nos chama, ele diz, olha, vocês foram chamados para ter comunhão ou não? É optativo. E aí você que até nesse momento eu gostaria de evangelizar, receber o conselho de Paulo, como ele fez para Timóteo, ou seja, faça também a obra de um evangelista, porque poderia ser um assunto acadêmico, e é acadêmico, mas nada mais oportuno do que aproveitarmos esse momento, e de repente um dia você vai se deparar com esse conteúdo no YouTube, ou seja lá onde for, e você vai ouvir a respeito disso, e vai avaliar, e vai analisar, e assim o Espírito Santo vai trabalhar em teu coração, e você dizer, eu estava errado. Primeiro, sabe, reverendo Silvão, e aí eu vou ser bem breve e já vou falar a respeito da pergunta. Muitos, acabou já isso, mas desigrejados. O cara estava na igreja e agora entendeu que não, Deus não me chamou para ser igreja e nem ter comunhão com ninguém. Ou outra, ele desistiu de frequentar uma igreja por causa de falta de comunhão. Gostaria de seguir nesse caminho e trabalhar com essas pessoas, porque são essas que serão alcançadas.
Se você já sabe, você compreende, está tendo comunhão, graças a Deus e amém. Mas se você está ouvindo aí, tem essa dúvida, vamos ver na Bíblia. E não creia no que os homens falam, no que você sente, mas seja orientado pela palavra. E olha só, a confissão de fé de Westminster, a respeito dessa pergunta, ela vem numa primeira inferência. Lembrando que essa confissão de fé, homens intelectuais, teólogos, passaram 6 anos para elaborar esses documentos. 6 anos. 6 anos, imagina só. E dizer assim, é importante, ao ponto de eles escreverem essas diretrizes, dizer, olha, vocês querem, a igreja tem que ter esses aspectos. E um desses aspectos da igreja é a comunhão. Já imaginou uma igreja sem comunhão? E olha, é tão importante que se você seguir, nós estamos no capítulo 26. Um capítulo antes vai falar da igreja. Da igreja. E olha como é importante. Eles vão discorrer, vão ensinar esse povo. No capítulo 27 ele vai falar dos sacramentos. Para você ter sacramento, você tem que ser igreja e tem que ter comunhão. Como é que você vai fazer isso sozinho? Vamos discorrer mais um pouco à frente. E no próximo capítulo nós vamos ter aqui do batismo. Você vai se batizar sozinho? Então assim, olha como a gente tem que aprender mais. Vamos discorrer mais um pouco. E eles elaboraram a documentação do capítulo 29. O que é que ele vai falar? Da ceia do Senhor. Você vai comer sozinho? Você vai sentar à mesa sozinho? Você vai ter comunhão sozinho? Irmãos, sejam sinceros. Você que é pai, não há nada melhor quando no final de semana, seus filhos, seus netos, as pessoas em que você ama, estão na mesa com você, se alimentando. E olha só, vamos discorrer mais um pouquinho, vamos voltar para o assunto. Mais um assunto ele vai falar, como um assunto puxa o outro. Nós vamos aqui para o capítulo 30, certo? Nós estamos no 29, e o capítulo 30, como que é interessante aí, 29, 30, ele vai falar da ceia do Senhor. No capítulo 32, 31, da ceia do Senhor. No capítulo 30 ele já fala das censuras eclesiásticas. Queridos, qual do pai não gosta de ter um filho em casa? E quando um filho, eu falo como pequenininho, a primeira coisa quando o filho sai do colégio, ele quer ir para casa, ver o seu papai e sua mamãe. Eu estou sendo infantil, mas preste atenção. O que é que a Bíblia vai falar a respeito dessas coisas e como podemos compreender isso? Eu vou dar um pulinho aqui, ó, em Romanos capítulo 6, do verso 5 e 6. Porque se formos unidos com Ele, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado como Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado. Preste atenção. Sabe quando nós entendemos esses assuntos? A Bíblia fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas espirituais. Se eu não morri para esse mundo, eu chego na igreja, eu chego para ter comunhão com os irmãos, ainda com a minha velha criatura, do meu jeito. Esse aqui eu aceito, esse aqui eu não aceito. Irmãos, apenas aqueles que morreram para esse mundo, estão vivos em Cristo Jesus, entenderão que precisarão uns dos outros. Porque a Bíblia nos orienta ao seguinte, olha, exorte uns aos outros. Já imaginou você mesmo se corrigindo? Você mesmo se orientando? A Bíblia fala que o homem sozinho, ele é um poço de perdição. Esse é o instrumento que Deus usa para nos corrigir. Os irmãos. Vamos lá em 1 João 1,3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Um texto que afirma que os próprios apóstolos tiveram comunhão. Já imaginou os apóstolos? Não, Jesus falou com a gente agora é apóstolo dele, precisamos ter comunhão. Os apóstolos ensinaram o que Jesus ensinou a eles. Logo, todas as doutrinas dos apóstolos são para nós hoje. Falando bem simples,
Então, se você ainda tem dúvida, se manter comunhão com os irmãos é uma questão bíblica, vamos discorrer mais um pouco lá em Efésios 3, 16, 17. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Assim habite Cristo em vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados no amor. Amor nada mais é do que você se doar. Se doar para quem, irmãos? Vamos discorrer mais um pouco, eu quero chegar num assunto aqui bem detalhe, que eu não estou falando para gente que já entende o que é comunhão, que já está numa igreja. Eu estou falando para você. E se você estiver aqui perto da igreja, em Capim, o endereço é, querido reverendo? Rua São Sebastião, número 215. De repente você está viajando, é um caminhoneiro, de repente você veio trabalhar aqui próximo e está procurando uma igreja bíblica, uma igreja que faz a exposição das Escrituras, e você está sentindo que precisa de Deus, e você já teve comunhão um dia com uma igreja, e de repente quer visitar e quer aprender mais das Escrituras. O reverendo Silvano está aqui todos os domingos, às 18 horas. Procure uma igreja, irmãos. E aí no final eu vou fazer uma aplicação prática sobre convivência, que é uma coisa que não se ensina, se vive. Mas vamos discorrer mais um. Olha, Filipenses 3:10. Para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, conforme ele na sua morte. Querido, mais uma vez eu explico para você. É difícil a gente viver numa igreja, reverendo Silvano, com os nossos costumes. Nós temos que morrer. Não, mas eu sou assim. Se quiser me aceitar, entendam que as Escrituras nos revelam que nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus. E as Escrituras vai nos moldando, vai nos orientando. Toda vez que eu percebo que eu estou sendo mais eu, mais humano, mais Adão. Agora, eu percebo, queridos, de vez em quando a minha esposa é um termômetro. Ela diz: meu filho, precisamos presentear fulano. E eu não vejo. Eu acho isso uma coisa tola. Então é a parte mais sensível. E olha só como Deus trabalha na família, trabalha nos filhos, também trabalha no meio da igreja, por meio da comunhão. E outra, sabe o que é que o Evangelho faz com a gente? Deixa a gente pequenininho. Coloca a gente no lugar que a gente merece. E sabe qual é o lugar que a gente merece, irmãos? Quando eu sou eu mesmo, afastado de Deus, distante. Um homem bruto, incompreensível. Aí a Bíblia vai falar: nos últimos tempos os homens se tornarão jacticiosos, arrogantes, desobedientes aos pais, avarentos. Irmãos, olha o contrário disso. Olha o fruto do Espírito. Mansidão, domínio próprio. Você vai ter mansidão consigo mesmo? Vai ter domínio próprio consigo mesmo? Essa convivência nos molda a imagem e semelhança do Senhor. Ele nos trabalha por meio da comunhão, da convivência com os irmãos. E me perdoe o que eu vou lhe falar, mas eu estou falando a verdade. Muitas vezes é egoísmo. Queremos chegar nos ambientes mostrando quem somos, o que temos e o que fazemos. E Cristo diz o seguinte: olha, nessa rodinha, nessa comunhão, sabe quem tem que aparecer? Cristo. A glória é para Ele. Entendeu, meus irmãos? Você não vai lá para mostrar que sabe pregar, que sabe cantar, que é eloquente, ou que tem posses, ou que... Irmãos, estamos lá para glorificarmos ao Senhor. Nos reunimos para a glória de Deus. E outra, quer ver outra coisa bem simples e importante? Nós fomos eleitos para vivermos eternamente. Toda vez que você vai ler a Bíblia, vai estar lá no plural: comunhão dos santos. Jesus nunca se apontou para: eu quero te salvar. Ele fala da minha igreja, do meu povo. Sempre no plural. Compreenda. O reverendo acabou de ler agora. Deus é um em Cristo, e Cristo faz uma oração: e que Ele seja um em nós. Não existe existe uma unidade em Cristo. Quando eu olho para o reverendo Silvano, quando eu olho para a família dele, eu tenho que entender o seguinte: eu creio nessa promessa de eternidade, eu creio no governo divino do Senhor, eu creio nas promessas que a mim foram postas por meio das Escrituras, que eu viverei com os santos, porque eu serei um santo, como eles serão. Cristo nos transformará à sua imagem e semelhança. Teremos um corpo glorificado igual a Cristo. O meu coração é um coração que ama a todos que estão em Cristo Jesus.
Mas vamos seguir mais um pouco, olha. Lá em Romanos capítulo 8, eu estou lendo a confissão de fé, e olha como é simples. Esses homens, no ano de 1600, elaboraram esses documentos, e ficou muito fácil de entender. Se você ainda tem dúvida, vamos lá, Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A nossa esperança, irmão, já imaginou você colocar no sentimento, no coração, de olhar, pô, esse mano vai ser salvo, não, mas eu vou ser. Olha que coisa sem nexo. Devemos olhar para os nossos irmãos e dizer assim: Pai, o ajuda como o Senhor tem me ajudado. Trabalha na vida dele como o Senhor tem trabalhado na minha. Logo eu estou caminhando com meu irmão cheio de defeito, porque eu também sou cheio de defeito. Mas sabe o que é que a Bíblia nos orienta? Você que está de pé, cuide para que não caia. Logo o meu sentimento, as minhas orações, o meu pensamento é o seguinte: Pai, nos ajuda. E eu amo. Por quê? Porque Cristo o amou. Que sentimento diferente é esse que Cristo teve? Você acha que Cristo olha para ele com os meus olhos? Não. E aí quem tem que se derreter sou eu. Olha, gente, lá em 1 Tessalonicenses, consolai-vos, olha que orientação divina. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificais reciprocamente, como também estáis fazendo. Exortando-vos também, irmãos, a que demonstrais insubmissos, consoleis os desmaiados, amparai os fracos e sejais longâmino para com todos. Gente, não são orientações minhas, a Bíblia nos orienta a estarmos juntos no sofrimento das outras pessoas, a estarmos juntos. A gente sabe que na caminhada, lembra que no começo eu falei, sempre vai ter esses três tipos de pessoas na caminhada cristã: aquelas que estão chegando, aquelas que estão dentro, estão aprendendo, estão na classe de novos convertidos, catecúmenos, estão sendo discipulados, e vão ter aqueles que já passaram por isso, ou por essas situações, ou têm um tempo um pouco mais no Evangelho, e são capazes, são homens maduros e experimentados, de ensinar essas pessoas que estão chegando agora as verdades das Escrituras. Foi assim que aconteceu com os apóstolos, com os patrísticos. Foi assim que aconteceu ao longo da história da igreja. E hoje nós estamos aqui. Já imaginou se uma pessoa tivesse a verdade e ela tivesse morrido? Por isso que a verdade é as Escrituras. Creia naquilo que está escrito, não naquilo que você acha. E aí eu vou finalizar aqui para a gente chegar no ponto 2. Aprendemos então que precisamos aprender uns com os outros. E olha como é simples, pedagógico e até chega a ser infantil. Você questionar se é ou se não é bíblico ter comunhão. Ou se você pode cultuar sozinho em casa. O exercício do amor, que lemos em Efésios 2. Como é que eu vou exercitar? Eu vou amar a mim mesmo? Isso é narcisismo. Olha, o homem só consegue ter esse entendimento se ele morrer. E só sabe quem faz uma pessoa morrer? É o arrependimento de pecado. Ela reconhecer que ela é geniosa, que ela tem uma opinião própria. E ela nasce para Cristo. E agora ela diz: a minha mente vai ser construída em cima do que Cristo nos ensinou. Em cima das Escrituras. E aí eu vou andar sobre a luz. Porque lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E aí sairemos das trevas. Se você ainda não compreende, é muito simples. Eu não estou lhe agredindo. Eu só estou pedindo para você conferir na Bíblia e chegar a uma realidade que Cristo te chamou para ter comunhão. Encerramos assim essa primeira parte. Se você ainda tem dúvida, vamos prosseguir mais um pouco. Então, porque a gente entendeu aí nessa primeira parte que tem muito do ser humano essa ideia. Essa questão de que você não deve, não pode ter essa ideia na mente de que você não é crente sozinho, de que você não tem comunhão sozinho, de que você precisa uns dos outros, né? Que a gente precisa. Tem um texto que diz que andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Tem outro texto que diz é melhor dois do que um, porque quando cordão de duas dobras. Então assim, está claro, provado, tanto na parte teórica, bíblica, como na parte prática essencial de que a gente precisa de comunhão. Precisa de comunhão. Deus é um Deus de comunhão, de pacto, de relacionamentos, né? A segunda pergunta, ela não é tão menos importante quanto a primeira, porque ela diz: a comunhão dos santos é comunhão com os irmãos em Cristo? Como é que se dá isso aí?
que a confissão de fé fala para nós aí dessa segunda pergunta? Como é essa comunhão de Cristo e com os irmãos? Nesse segundo aspecto, nessa segunda pergunta, a resposta já está até aqui na confissão de fé. Eu vou ler, mas vou explicar praticamente a mesma coisa. Olha, os santos são, pela profissão de fé, obrigados a manter uma santa sociedade e comunhão no culto de Deus e no relacionamento de outros serviços espirituais, que contribuem para a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas várias habilidades e necessidades. Esta comunhão, conforme Deus oferece ocasião e deve estender-se a todos aqueles que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então isso quer dizer que dentro da igreja a gente tem que estar procurando saber quem está precisando de ajuda, quem quer realmente ser ajudado por nós. Agora, a maioria dessas pessoas não tem vergonha disso, de vir a nós. E isso aí, se eu sou crente e tenho comunhão com Cristo, eu acho que a gente tem que fazer isso. Partir de nós isso. Procurar. Olha, a Bíblia fala do dom de socorro, certo? Socorro imediato. Socorro, alguém já chega para te ajudar. Muitas vezes existe aquela necessidade que não é... Se tu falas uma coisa muito interessante, licença, deixa eu atrapalhar um pouquinho. Que inclusive tem uma lei no nosso país que é até um crime você... A omissão de socorro. Exatamente, a omissão de socorro. Se é disso, isso é um crime lá fora, né, no comum e aqui dentro. No meio dos crentes. Olha, eu não queria chegar nessa abordagem. Mas é interessante. Mas vamos ser um pouco acadêmico agora. A Bíblia nos fala... Você lembra daquela passagem que Jesus disse, olha, apartai-vos de mim que eu não vos conheço? Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Por que ele diz isso? Aí ele vai explicar, porque eu tive fome. Porque antes alguns vão se gabar das coisas, né? Eu fiz isso, profetizei, expulsei demônio, fiz... Eu não queria chegar nessa abordagem porque praticamente eu estou evangelizando. Eu estou falando para pessoas, e esse tipo de assunto já são para pessoas que estão na igreja, estão pensando em sair da igreja por causa da falta de entendimento, ou de afeição, ou de entendimento bíblico. Eu acho que não preciso não de igreja, não preciso dos irmãos. Essa é uma abordagem mais para aquelas pessoas. Por isso que eu digo, sabe qual é o grande mal hoje dessas lives, desses contextos que saem de dentro da comunhão dos santos? Porque existem muitos assuntos que é para crente maduro. Sabe aquele jovem que já o pai chega para ele e diz, meu filho, você já é um homem, agora se prepare para casar. Mas na mesma casa vai ter filhos que é pequenininho, que não vai entender esse tipo de abordagem ou essa seriedade. Ele vai dizer, sai daí menino, você não está vendo que isso vai lhe prejudicar, que você vai sofrer um acidente. Aí o pai tem que ir, pegar na mão, puxar ele. Um segundo tipo de abordagem. Isso, né? Mas não deixa de ser um pai e não deixa de ser um filho. O que é que está acontecendo aí? São as etapas do amadurecimento da vida cristã. Uma igreja local, com um conselho local, com um pastor local, dado por Deus para administrar as coisas santas. E aí eu digo, a gente acabou de falar aqui agora a respeito da doutrina, a respeito do catequismo. O cara chega na igreja e não sabe de nada. Então o pastor local identifica que aquela pessoa, ela nunca leu um livro da Bíblia. E o pastor vai trabalhar. O conselho, a classe dominical, e ele vai para a escola bíblica, e ele agora, daqui a um ano, senão ele já sabe o que é pecado. Ele já conheceu o quê? A criação. Você pergunta sobre a criação, senão Deus... E agora? Ele já passou, o homem pecou. E ele já está no segundo processo, criação, queda. E ele agora já sabe da promessa, restauração. Cristo, e ele agora vai ser glorificação, vida eterna. E a gente começa a trabalhar com essas pessoas dentro da igreja, a gente sabe dessa necessidade. E olha no YouTube, o cara chega, ou chega nesses vídeos e diz, rapaz, o cara já foi acadêmico. Eu vou direto para Mateus 24, ou para Mateus abordando. Porque lá, deixa eu lhe explicar uma coisa. Lá vai ter existe uma palavra chamada de um indicativo do presente. Este, por exemplo, está comigo aqui, ó. E esse está um pouco mais distante.
vocês deixaram de fazer a um destes meus pequeninos. O que significa isso? Esse indicativo de presente significa dizer que não é qualquer pessoa. Por exemplo, eu podia pegar um bocado de feira e sair distribuindo remédios e sair distribuindo. E a Bíblia orienta isso, é isso que ele está dizendo. Não, ele está dizendo, olha, estes meus pequeninos. Tem um texto até, Deus, que diz que primeiro aos da família da fé. Mas aquele trecho, aquelas pessoas estão sendo abordadas pelo Jesus e dizendo, olha, apartado de mim que eu não conheço. Por que eu não conheço? Porque vocês dizem que me amam e não amaram os meus. E o texto é muito simples. Esse indicativo do presente não significa dizer, por exemplo, eu podia muito bem agora deixar de ser crente e pegar tudo que eu tenho e distribuir entre os pobres. Mas ele está falando ali da família, daqueles que estão sendo perseguidos pela fé, passando fome porque aceitaram Cristo. Entenda que essa família e essa assistência, essa perseguição e essa assistência, são aqueles que aceitaram o Evangelho e agora são perseguidos por causa do testemunho de Cristo. E quem assiste essas pessoas? O mundo vai assistir essas pessoas? Não. São os irmãos. E Jesus chama a atenção e diz, olha, vocês agora estão dizendo que me amam? Vocês nunca assistiram os meus. Tudo que vocês fizeram foi para aparecer para o mundo, para serem glorificados nesse mundo, para serem reconhecidos por esse mundo, louvacionado. E aí é bem claro, o indicativo do presente a um destes meus pequeninos. Muito importante, você quando estiver lendo a Bíblia, preste atenção a esses indicativos do presente, que ele vai lhe chamar a atenção bastante. E essa é uma abordagem dura. Geralmente quem já é mais antigo na igreja vai entender isso. Mas quem está chegando agora, mas tão importante que chega a ser uma advertência e outra. Tão rude, porque ao deixar de ter comunhão, você não tem parte com Cristo. Que coisa, que abordagem. A gente entender que eu fico pensando assim, Augusto Nicodemos disse que nos últimos dias nunca se louvou tanto, né? Então você louva, exalta, mas na prática você não assiste, você não comunga, não visita. O cara disse que me ama, nunca foi na minha casa. A parte do culto não é da reunião de oração, da reunião do culto solene, mas o culto que continua. Poxa, eu vou visitar aquele irmão. Acabou eu vou na casa daquele irmão. Meu reverendo, como é que o senhor está? Como é que está seu pai? Se preocupar como está precisando de alguma coisa. Isso. O que, nas minhas condições, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso ajudar? Às vezes até olhar, né? Às vezes a gente olha para o irmão e diz, rapaz, a gente percebe que, rapaz, ei, fulano não está bem não. Isso é bíblico. Lembra de Neemias com o rei, né? O rei olhou e disse, você não é assim não. O que está acontecendo, Neemias? O que está acontecendo? Aí Neemias vai discorrer. Essa comunhão que a gente tem que você perceber, percebe, não é? Sua filha quando está triste, a gente sabe logo. E tem que correr atrás e ver, não é? Inclusive, né, o mês passado parece que foi essa questão do contra o suicídio e tal. E um dos aspectos mais favoráveis para salvar a pessoa do suicídio é ter comunhão. Ei, vem cá, senta aqui no meu colo, no sentido metafórico, né? Vem aqui, senta aqui, o que é que você quer? Está precisando? Onde foi que alguém lhe feriu? Quer ajuda? Vem cá, eu posso orar com você? Assistir, Deus, assistir, sabe? Estar junto, sabe? Ter um relacionamento mais próximo. Quando a Bíblia diz aquele texto, amar ao próximo como a ti mesmo, novo mandamento, rapaz, que amemos uns aos outros. Isso não é algo para ser somente dito, mas é algo para ser praticado. Sabe, ou algumas vezes eu já preguei isso na igreja. Quantas vezes a gente tem, a maioria das pessoas tem 5, 6 pares de sapato, e naquela mesma igreja, na mesma igreja que você frequenta, tem alguém que está com um friso, um prego debaixo. Será que você não percebe isso? Uma vez eu vi um pastor pregando, e ele dizia o seguinte, que ele chegou na igreja, e quando ele chegou na igreja, está lá vários irmãos com carros novos, e um irmão trocou o pneu do carro com 30 mil quilômetros e guardou os pneus, porque ele disse, não, isso aqui é os pneus do meu primeiro carro, e eu vou guardar como lembrança. Quando que do lado dele tinha um irmão que a roda dianteira do lado esquerdo era aro 13, a roda dianteira do lado direito era aro 14,
E assim aquele trocadilho, porque o irmão não podia comprar, enquanto que o mesmo irmão da mesma igreja estava lá com um par de pneu guardado, porque ele disse que ia guardar, porque para lembrar que foi a primeiro pneu do primeiro carro dele. E a comunhão fica onde? A coleção tem mais valor do que a comunhão? Onde é que fica o odre, o amor, e esquecer o orgulho, e principalmente fazer a vontade de Deus, né? Partindo já para... Diga, você ia dizer? Não, o amor é prático, né? Então, irmão, esse é um assunto muito interessante que deve ser simplesmente praticado. Praticado. Outra coisa interessante, sabe disso? Alguém chega na tua casa, principalmente alguém crente, chega na tua casa e diz, presbítero, pastor, irmão, eu estou com fome. Aí o hipócrita vai dizer, eu vou orar por você. Isso não funciona, não. A Bíblia fala, né, que se veres um irmão com necessidade e dizer, vai em paz, Deus te abençoe. Terceiro e último, né? E assim é muito fácil, né? Mas é muito simples. Eu acho que assim, não é nem acadêmico, isso é uma questão de praticidade, né? A comunhão dos santos não os torna participantes da substância da divindade de Cristo, nem iguais a Ele. O que é que essa terceira pergunta do capítulo 27 da Confissão, ela fala para nós aí? Tem alguns versículos aí específicos. O que é que ela diz para nós aí? Segundo aí esse relato. Bem, o que é que ela fala? Palavras bem simples. Mas não é por causa dessa assistência que nós nos tornamos igual a Cristo. Certo? Porque a salvação vem pela fé, pelo aquilo que Cristo fez, por esse amor maior que Ele morreu na cruz, e não por essas obras de comunhão. Logo, eu tendo, ou usufruindo, ou participando dessa comunhão, eu não me torno igual a Cristo. E é simples entender isso. Por quê? Se você for uma pessoa popular, todo mundo, você assiste todo mundo, você dá seus bens para todo mundo, e aí vem, se eu distribuir meus bens para todo mundo, e não tiver amor, Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, não adianta de nada, né? E que amor é esse, irmãos? Não é o amor de fazer alguma coisa. Eu estou fazendo aquilo pelos meus irmãos em Cristo Jesus, porque Ele vai lhe dar por oportunidade. Primeiro, se uma pessoa está, preste atenção, a pessoa morre por 3 coisas: de fome, de frio e desabrigado. Eu posso morrer de fome, posso, se faltar comida. Eu posso morrer de frio e eu posso morrer por não dormir. Eu, no meio da rua, desabrigado, eu tenho que estar atento. Por quê? Uma semana de falta de sono, uma pessoa morre. 7, 8 dias, ou seja, não consegue. O que é que ele diz? Olha, quando eu assisto uma pessoa, eu estou dando oportunidade a ela dela estar viva e glorificar a Deus. Então, essa assistência é para Deus, embora que eu esteja fazendo para uma pessoa, mas eu estou assistindo como se fosse a anjos. E ela glorifica a Deus. E as pessoas quando recebem... Esse texto é lindo demais. Quando diz que às vezes a gente hospeda anjos e não sem saber. E esses anjos não é anjinho de asa, não. São nossos irmãos. São santos que são do Senhor, que um dia terão corpos transformados e serão igual aos anjos. Então eu tenho que olhar para meu irmão e dizer, esse homem é um servo do Senhor, qual a necessidade dele? Ele é um evangelista, ele é um pastor, ele é um irmão, independente da posição que ele exerça dentro da comunidade, qual a necessidade dele? Então, essa oportunidade é para que ele esteja vivo, porque os mortos não glorificam o Senhor, apenas os que estão vivos. Logo, essa necessidade é para que os irmãos estejam vivos e Deus seja glorificado por meio das vidas deles. É simples de entender. Estar unido, né? Achegar-se a Deus, para que no final das contas Deus receba a glória. Não é tanto do que abrigou quanto do desabrigado, tanto do que estava desamparado, do que recebeu a assistência. E o que estava desamparado, ele vai perceber. Dê glória a Deus pela assistência que recebeu. Geralmente, quando alguém é socorrido, ele vai dizer assim, rapaz, graças a Deus que apareceu. Deus foi glorificado. Não é? Possa ser que naquela hora ele só esteja interessado naquela assistência. Mas depois o Espírito Santo o escolhendo e se apresentando para ele, vai dizer, eu estou contigo. Eu estou te assistindo. E ele sente no coração um desejo de si. Deus está me chamando, Deus está querendo. Aí ele
tem um contato com as Escrituras, ele tem uma comunhão, se tornou-se um crente, um salvo em Cristo Jesus. Mas ele foi despertado, muitas vezes, por causa do amor exercício dos irmãos. A gente tem um texto que diz que a gente tem que perder a nossa vida para poder ganhar, né? E é dessa forma que a gente perde. E é mais um texto imperativo. Aquele que não perder. A gente precisa, como crente, usar de nosso tempo. Ô Edilson, você já imaginou quantas vezes isso acontece comigo e com você, que tem um momento que a gente queria alguém para usar o ombro dele, para usar os ouvidos dele, para nos escutar, sabe? Às vezes só a tua presença naquele um dia difícil. Isso é comunhão. Isso é comunhão. Ninguém parou para nos escutar, ninguém parou. Aí você tem a Provérbios diz, né, que há amigos mais achegados do que irmãos. Irmão. E comunhão é irmão. A irmandade de Cristo, não é? O desejo de Cristo, né, que ele relatou, diz, Pai, como nós somos um, torna ele um em nós. Um em nós. Um em nós. Então assim, fica difícil. Todos os dias temos que morrer, é verdade. Todos os dias nós temos que ler as Escrituras e dizer, Senhor, eu não estou amando. Senhor, pessoa... Agora, deixa eu ir para a parte prática. Nós vamos encerrar aqui, reverendo. Essa é a última pergunta, né? Pronto, já fez a última pergunta. Não, mas faça a parte prática. Pode. Não, eu queria encerrar com essa parte mais prática, né, de convivência. Então, o que é que acontece? Olha, eu vou fechar aqui lendo a confissão de fé. Esta comunhão que os santos têm em Cristo não torna de modo algum participante da substância de sua divindade. Entendeu aí? Que não são obras para que o homem não se glorie. Isso. Nem iguais a Cristo em qualquer sentido. Afirmar uma outra coisa é ímpio e blasfemo. A comunhão que os santos mantêm entre si não destrói, nem de modo algum enfraquece o título ou diminui o que cada homem tem sobre os seus bens e posses. Pois é. Porque tem pessoas que acham que se ele se unir com alguém, vai diminuí-lo, ele vai ser humilhado, ele vai ser menos santo. Eu não vou misturar com fulano, não, como se ele já tivesse completo. E a estatura, Paulo diz assim, olha, cada um de vocês trabalhe para alcançar a estatura de Cristo, o conhecimento ao qual Deus nos deu. Irmãos, sabe por que estamos juntos? Porque Deus permite. Deus quer lavar as nossas vestes. Deus quer nos dar vestiduras novas. Deus quer nos tornar branco como a neve. Só que é o seguinte, sozinho eu me torno um Deus. Por isso que Deus nos revela a necessidade que temos, sabe, de ser o quê? Outra coisa. Sabe o que eu estava me lembrando aqui, Edilson? Estava me lembrando de quando os filhos de Jó faziam culto. Uns visitavam as casas dos outros. Olha que coisa bonita, né? E Jó oferecia, olha assim, na verdade, se a gente for conversar aqui, a gente vai ter muito tempo para falar, porque vai sempre aparecer, né, esses textos bíblicos. E Jó, e os irmãos de Jó convidavam, vocês vão lá para casa, vai ter festa, e vai, né? Vamos relatar que Jó viveu 1900 anos antes de Cristo, e é um texto bíblico que antecede ao período, ou mais ou menos o mesmo período de Abraão, e uma linguagem rebuscada, e de que assim havia uma compreensão que o próprio Jó tinha um Espírito de Deus, pelo qual ele não conhecia Deus. Deus se manifesta na vida de Jó aos homens para mostrar a sua graça, e não o conhecimento que Jó tem. Logo, Jó que Deus mesmo colocou em seu coração. Por isso que Jó é considerado segundo o homem, o coração de Deus. E outra, Davi, Jó, olha, homem íntegro e reto que temia Deus. Se nós somos reformados, se nós compreendemos que o homem sozinho não consegue chegar a Deus, como foi que Jó chegou? Então, lendo as Escrituras, a gente percebe que Deus escolheu Jó desde o seu ventre. Com certeza. E na época certa, ele queria apresentar-se ao mundo, ou aquelas pessoas, por meio das palavras de Jó, mostrando a graça de Deus, e não pelo acerto de Jó. Logo os amigos de Jó, e eu já vou sair desse assunto de Jó, os amigos de Jó disseram assim, Jó, tu fizesse alguma coisa errada, por isso que teus filhos sofreram a consequência. E Jó, não por sua eloquência, mas por seu conhecimento vindo do Espírito Santo, apresentar ao mundo, desde aquela época, que ele dependia da graça de Deus. Dependia totalmente de Deus. Tanto é que ele disse, né, antes eu te conhecia só de ouvir falar, né, mas agora de contigo andar. Então, queridos,
Que Deus nos abençoe. Isso é um momento que a gente tem todas as quarta-feiras e o de hoje foi esse, para a gente entender, né? E eu gostei da sua introdução, né? Porque sem comunhão a gente não participa dos sacramentos. E os sacramentos ele vai apontar para o batismo e a ceia, que tem que ter essa comunhão. Né? E aqui antecedeu é isso, você só é igreja quando você tem essa comunhão com os irmãos. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o povo de Deus. Né? E isso é muito relevante, prático e sincero e indispensável para quem é convertido e realmente nasceu de novo. Edilson, muito obrigado pela sua participação, pela sua ajuda, pelo seu esclarecimento tão bíblico e tão proveitoso para os nossos dias. Que Deus nos abençoe, né? Eu fiz já essa semana alguns trabalhos na igreja, com o coração meio partido aí. Meu pai está internado, né? Fez uma cirurgia ontem à noite no coração, está passando bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque que comais ou que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque Deus é quem está cuidando do meu pai. Outra coisa, a Bíblia diz lá em Romanos, Paulo escrevendo, que nada, irmãos, pode nos separar do amor de Cristo. Tá certo? Quem nos deu a vida, o sustento, o cuidado e o socorro é Deus. Se nós somos crentes, nós temos que confiar inteiramente em Deus, certo? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Eu tenho certeza que Deus está cuidando do meu pai muito melhor do que se tivesse 100 Silvan do lado do meu pai. Não ia fazer nada. Toda a minha família tivesse ali de lado, não ia acrescentar um palmo, mas Deus o poderoso estar ali cuidando dele naquele leito, porque Deus é poderoso e fiel para com os seus. Por isso é que precisamos ter comunhão uns com os outros e principalmente com Cristo. Amém? Eu queria pedir a Edilson, ore aí encerrando esse nosso período, agradecendo a Deus por esse momento que nós estamos tendo. Deus amado e querido, com muita alegria no meu coração, eu te apresento a minha vida, a vida do reverendo Silvan Ramos, da sua família, da minha família. Quero agradecer por todos que participaram conosco dessa live. Pai, mas também quero orar que esses momentos que expomos as tuas escrituras, a tua palavra, e que um dia alguém tenha oportunidade, guiados pelo teu Espírito, e tenham dúvidas sobre essa comunhão, se é ou não do Senhor, que teu Espírito aplique a tua palavra, que o Senhor corrija, e no final de tudo, sabe o que é que acontece, Senhor? Esses irmãos estarão conosco na eternidade, em Cristo Jesus. Estamos aqui felizes porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de falarmos da tua parte. E que privilégio, Senhor. Essa alegria de sabermos que hoje a nossa comunhão, mas não será só hoje, mas será eterna. Pai, muitos amigos meus já partiram, outros deixaram de ter comunhão, eu não vejo mais alguns, mas te glorifico. Espero que o Senhor os alcance com a tua misericórdia, como o Senhor é misericordioso conosco. Que o Senhor os alcance com a tua palavra, com a tua plenitude e com a tua eternidade, com a tua salvação. Assim como o Senhor escreveu nas tuas próprias palavras, passaram tudo, menos as tuas promessas. Que o Senhor é um Deus de misericórdia, que o Senhor é um Deus bondoso. E outra, que o Senhor tem misericórdia durante 1000 gerações. Continua tendo misericórdia do teu povo, mesmo aqueles que não compreendem ainda a necessidade da comunhão. Por meio da tua palavra, os orienta, traga para o nosso meio, também continua conosco, quebrantando os nossos corações e fazendo com que o teu nome seja glorificado em tudo. Quero te louvar e te agradecer pelo teu maravilhoso dom, teu Cristo Jesus. Pai, tudo que fazemos, lembramos da tua doação naquela cruz, o teu Filho. Toda vez que nos reunimos, nos lembramos disso, que nós só estamos aqui por causa do teu eterno amor. Continua conosco, nos livrando de todo mal, continua nos ajudando, Senhor,
a falarmos da tua parte. Oro por todos que nos acompanham, nos guarda, nos protege, nos leva em paz para as nossas residências e continua salvando aqueles que são teus. Assim eu te oro, pelo nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.